Quantas coisas você tem carregado aí dentro que já deveriam ter ido embora há muito tempo? Palavras malditas que te disseram, promessas quebradas, mágoas que ficaram guardadas, dores que ninguém viu, lembranças que insistem em doer. A alma também cansa de tanto peso. A alma também grita, mesmo quando o corpo está em silêncio. E chega um momento em que, por mais que se tente fingir que está tudo bem, o coração já não aguenta mais esconder o que está sufocando por dentro. Está na hora de limpar. Está na hora de tirar da alma tudo aquilo que só te pesa, que não serve mais, que atrasa os seus passos e que impede a sua paz. Muita gente vive empilhando dores como se fosse uma obrigação conviver com tudo que machuca. Como se a vida exigisse que a gente carregasse os fardos dos outros, além dos nossos. Mas isso não é força. Isso é prisão. E há prisões que não têm grades, mas têm lembranças. Há algemas que não prendem os pulsos, mas apertam o peito. Você não precisa continuar guardando o que te destrói. Não precisa mais alimentar culpas que não são suas. Nem manter por perto aquilo que só te faz mal. Limpar a vida é um ato de coragem. É dizer, eu mereço leveza. É escolher a si mesmo, mesmo quando o mundo insiste em te empurrar para o fundo. Às vezes o que pesa não é o que aconteceu, mas o que ficou dentro depois que tudo passou. A decepção que não foi digerida. A traição que nunca foi entendida. O abandono que nunca teve explicação. E você segue. Vai sorrindo por fora, vai cumprindo seus compromissos, vai vivendo. Mas a alma vai se enchendo de poeira, como uma casa que nunca é varrida. Cada lembrança mal resolvida é como um objeto fora do lugar. E quando tudo está bagunçado dentro, é difícil até encontrar espaço para o novo. Porque onde ainda habitam os fantasmas do passado, não há espaço para a luz do presente. A limpeza da alma começa em silêncio. Começa quando você para de correr dos próprios sentimentos. Quando senta diante das próprias dores, e em vez de empurrá-las para debaixo do tapete da consciência, decide olhar para elas com compaixão. Não com julgamento, não com dureza, mas com compreensão. Você não é fraco por sentir. Você não é errado por ter se machucado. O que aconteceu com você não define quem você é. Mas o que você faz com aquilo que te aconteceu, sim, pode definir o rumo da sua história. E talvez, hoje, o seu maior ato de liberdade seja dizer adeus para o que te prende. Pode doer no começo. Tirar da alma o que pesa nem sempre é um processo confortável. Afinal, estamos falando de abrir mão de sentimentos que, por mais dolorosos que sejam, já se tornaram parte da rotina emocional. Você já se acostumou com a dor. Já criou diálogos internos baseados no medo, na rejeição, no abandono. E quando tudo isso vai embora, parece que sobra um vazio. Mas esse vazio não é solidão. É espaço. Espaço para que entre o novo. Para que entre paz. Para que entre amor próprio. E tudo que for verdadeiro. Não adianta querer uma vida leve mantendo vínculos com o que te afunda. Não adianta buscar equilíbrio emocional e, ao mesmo tempo, alimentar relacionamentos tóxicos, hábitos destrutivos ou pensamentos negativos. O que você consome com a mente também alimenta o seu estado emocional. E às vezes o que mais pesa não é o outro, mas a maneira como você insiste em se punir por não ter sido diferente. Você fez o melhor que pôde com o que sabia. E está tudo bem se, hoje, olhando para trás, você percebe que merecia mais. O importante é que agora você sabe. E saber é o primeiro passo para escolher diferente. Comece jogando fora os pensamentos que te diminuem. As frases que repetem que você não é suficiente, que não vai conseguir, que ninguém te ama. Comece varrendo da mente as lembranças que te paralisam, as comparações que te roubam a paz, as cobranças que não te levam a lugar nenhum. Tire da alma o medo de falhar, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito. A vida já é difícil bastante para que você também se torne inimigo de si mesmo. Depois, olhe para as pessoas ao seu redor. Há alguém que só te procura para reclamar, criticar ou sugar suas energias? Há alguém que finge apoio, mas no fundo torce para que você caia? Há relações que só existem por costume, por pena, por medo da solidão? Tenha coragem de deixar ir. Você não precisa se manter onde não há troca. Onde só você se entrega, onde só você se doa, onde só você se importa. Relação saudável é aquela que alivia, que conforta, que soma. Não aquela que aperta, que pressiona, que sufoca. Não aceite menos do que você merece só para não ficar sozinho. E por fim, limpe a si mesmo. Perdoe seus erros. Acolha suas falhas. Abrace suas imperfeições. Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. Não precisa ter tudo resolvido para seguir em frente. Basta estar disposto a cuidar de si com mais carinho. Basta escolher, dia após dia, ser a sua prioridade. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai viver no seu lugar.
Ninguém vai sentir por você. E ninguém além de você sabe o peso que tem carregado em silêncio. É tempo de recomeçar. Tempo de renovar suas emoções, de ventilar a alma, de abrir as janelas internas para que a luz volte a entrar. Você não precisa continuar carregando dores que não te pertencem mais. O passado já fez o que tinha que fazer. E agora, ele precisa apenas ser colocado no lugar dele, atrás de você. Não é ele quem deve guiar os seus passos. É o presente. É o agora. É o que você pode construir a partir daqui. Imagine como seria sua vida se você decidisse se limpar por dentro. Se deixasse de lado os rancores, as expectativas frustradas, os traumas não resolvidos. Imagine acordar sem aquela angústia no peito, sem aquela sensação constante de estar em dívida com a própria felicidade. Isso não é utopia. Isso é possível. Mas exige atitude. Exige desapego. Exige um compromisso com a sua saúde emocional. Você não está aqui para viver com medo. Não está aqui para agradar todo mundo. Nem para ser forte o tempo inteiro. Você está aqui para crescer, para aprender, para se reconstruir quantas vezes forem necessárias. E tudo começa com uma escolha: deixar ir limpar, aliviar, tornar-se leve. Hoje pode ser o começo de uma nova jornada. Uma jornada de libertação emocional, de reencontro consigo mesmo. Uma jornada em que você escolhe, finalmente, tirar da alma tudo aquilo que só te pesa. E quando fizer isso, verá que a vida também começa a mudar do lado de fora. Porque tudo que é verdadeiro floresce em terrenos limpos. E sua alma, agora, está pronta para florescer. Limpar a alma é um processo silencioso, mas profundamente transformador. É quando você entende que a vida não precisa ser carregada, mas sentida. Que viver não é suportar o tempo todo, mas se permitir respirar, ser leve, se reconectar com o que realmente importa. Não se trata de esquecer tudo, de fingir que nada aconteceu ou de ignorar as cicatrizes. Se trata de escolher o que ainda faz sentido manter dentro de você. De decidir com consciência o que vai continuar habitando seus pensamentos, alimentando suas emoções e influenciando seus dias. É como organizar uma casa emocional que ficou muito tempo acumulando coisas que não servem mais. E você sabe, tem coisa que não precisa nem ser arrumada. Precisa ser descartada. Tem lembrança que não precisa mais ser repassada toda vez que a mente fica em silêncio. Tem relação que não merece mais sua insistência. Tem dor que precisa ser enterrada com a verdade. Ela já cumpriu seu ciclo. Agora é você quem decide se ela ainda merece espaço dentro de tudo que você está tentando reconstruir. Às vezes, tudo que está faltando para sua vida começar a fazer sentido é essa limpeza emocional. Porque enquanto você mantiver o armário da alma lotado de pesos antigos, não vai sobrar espaço para as novas alegrias. Enquanto o passado ditar o ritmo dos seus pensamentos, o presente vai continuar sendo apenas um reflexo do que já deveria ter sido encerrado. Mas quando você limpa, quando decide se desfazer daquilo que só atrasa sua paz, começa a sentir um alívio diferente. Não é euforia, não é felicidade forçada. É um silêncio que traz calma. É um vazio bom, fértil, pronto para ser preenchido com o que faz sentido de verdade. Não espere que as pessoas ao seu redor entendam o que você sente. Nem sempre vão entender. Não espere que o mundo pare para que você se cure. Ele não vai parar. Mas você pode. Você pode parar, respirar, se escutar e se respeitar. Pode tomar decisões com mais consciência. Pode escolher com mais critério o que entra na sua vida e o que precisa sair. Pode aprender a não se apegar àquilo que te diminui. A vida tem pressa, mas a alma tem o tempo dela. E o seu tempo de se priorizar chegou. Se até agora você viveu tentando agradar todo mundo, tentando manter a pose de que estava tudo bem enquanto por dentro desmoronava, saiba, você não precisa mais disso. A leveza não está em fingir, mas em aceitar. Aceitar que está cansado, que precisa de ajuda, que precisa de um novo começo. E principalmente, aceitar que tudo bem não ser forte o tempo todo. Tudo bem sentir, tudo bem chorar, tudo bem recomeçar quantas vezes forem necessárias. O verdadeiro alívio vem quando você para de lutar contra a sua própria verdade e começa a usá-la como aliada. A vida, no fim das contas, não é sobre quantas batalhas você venceu, mas sobre quanta paz conseguiu cultivar dentro de si. Não é sobre o que você mostrou para os outros, mas sobre o que você conseguiu sustentar quando ninguém estava olhando. Limpar a alma é um ato de respeito com a própria história. É dizer eu mereço mais sem culpa. É escolher ser livre, mesmo que isso signifique desapegar do que parecia essencial. É entender que peso nenhum justifica a dor de continuar vivendo mal. Se hoje você sente que está cheio por dentro, sufocado, com a mente cansada e a alma sobrecarregada, talvez seja esse o sinal. O momento de mudar. Não precisa ser radical. Comece com pequenas decisões. Um pensamento que você deixa de alimentar. Uma memória que você escolhe deixar para trás.
Uma conversa que você evita repetir na sua mente. Uma culpa que você decide perdoar. Um passo de cada vez. Uma leveza por dia. Um cuidado por você. E quando menos esperar, vai perceber, já não está tão pesado assim. Porque você começou a se escolher. E essa é, sem dúvida, a decisão mais poderosa que alguém pode tomar. Se tudo isso que você ouviu hoje mexeu com você de alguma forma, se fez sentido, se despertou algo aí dentro, então talvez esteja na hora de dar continuidade a esse processo de cuidado com sua mente e com o que você sente. Você pode aprofundar ainda mais esse momento com o e-book Você Não Precisa Dele. Descubra como ser feliz sem viver de migalhas. Feito para quem cansou de viver esperando por amor que não vem, tentando ser suficiente em histórias que só machucam, e finalmente quer aprender a se colocar em primeiro lugar, com firmeza, com amor próprio e sem culpa. Agora, se você sente que precisa de mais acolhimento, mais clareza, mais força para organizar o que sente e se reencontrar por inteiro, existe também o PEC Terapia em Casa. Um conjunto completo com vários e-books pensados exatamente para quem busca leveza mental, equilíbrio emocional e um recomeço de verdade. Tudo feito com linguagem simples, direta, sem enrolação e com conteúdo profundo. São reflexões, ensinamentos e guias práticos que você pode acessar no seu tempo, no seu espaço, sempre que sentir necessidade. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a fortalecer esse trabalho e a espalhar mais consciência e cuidado por aí.